Mas isso aqui é extremamente importante para o futuro do futebol brasileiro e principalmente do Corinthians no que tange a SAF. Porque isso poderia ser um motivo, inclusive, para justificar o não rompimento com o futebol, né? O rompimento futebol e social. Então vamos lá. Câmara recua em aumento de imposto para SAFs e inclui clubes em taxa de 5%. Ali, a gente fez essa questão na tarde, no período da tarde, que a alíquota tinha subido para 8,5%, né, na discussão da questão da reforma tributária. E o lobby, até o Flamengo foi acusado de fazer um lobby para esse aumento, né, na bancada. O relator tinha colocado 8,5%. Como tem todos os outros que são a favor da SAF, na maioria dos 12 grandes, né, e todos estão se mobilizando para virar SAF, a taxa de 5% é extremamente efetiva e interessante para eles. Mas vamos lá. Um acordo entre parlamentares resolveu uma preocupação de SAFs em relação a pontos da reforma tributária que tramita na Câmara dos Deputados. Após negociações que se estenderam até o início na noite desta terça-feira, ficou definido que a alíquota de tributo para SAFs não vai subir, né? Essa era a grande preocupação. Havia a preocupação dos dirigentes do futebol, expostas em notas conjuntas publicadas desde ontem, de que o imposto saltasse de 5% para 8,5%. Esse era o cenário que estava se desenhando no texto do relator do projeto, o deputado Mauro Benevides, do PDT do Ceará. O acordo definiu que tanto clubes associativos quanto SAFs ficarão juntos numa alíquota de 5%. Então, o que acontece? Podemos ter ali uma alíquota que a associação não queria ter, né, nenhum tipo de imposto. Era zerar para a associação e aumentar para SAFs, ou seja, para criar uma discrepância e manter a associação. Neste caso, a associação conseguiu ali se manter na alíquota da SAF. Essa não deixa de ser também uma vitória relativa para clubes associativos, e é uma grande vitória, já que no desenho anterior do texto eles estavam inseridos numa alíquota de 11%, ou seja, o pessoal já conseguiu, como já imaginava, esse movimento. Hoje, pela legislação em vigor, tem taxa zero sobre as operações feitas com a finalidade desportiva, como a venda de jogadores. Depois de toda a mobilização, SAF e associativos, então, foram equiparados na alíquota de 5%. Fizemos 2 reuniões para alinhar o texto. Numa primeira reunião, tínhamos acertado a retomada do texto da Câmara, mas diante de um apelo de vários deputados e partidos, procuramos o entendimento através de uma emenda. Estamos fazendo a equiparação da carga tributária tanto para os clubes brasileiros quanto para as SAFs. É uma maneira de não causarmos desequilíbrio na competição. Por quê? Porque quem estava fazendo essa questão do desequilíbrio era o Flamengo. O Flamengo, de certa forma, não queria ter esse desequilíbrio de colocar uma alíquota mais baixa para as SAFs e 6% a mais para a associação. Ou seja, agora da imposição tributária, haverá um tributo, mas agora de forma equiparada. Não sei se vai mudar no Senado e aí voltar para a Câmara. Mas, de qualquer maneira, é esse o acordo. Depois do acordo nas reuniões internas, parlamentares de oposição e situação se reuniram para defender a equiparação tributária entre clubes e SAFs. Havia uma distorção quando aprovamos a redução da SAF de 8,5% para 5%. Qual foi a solução? Estamos equiparando a tributação de SAFs com a tributação de clubes esportivos. Então, ninguém vai pagar mais. Ao mesmo tempo, está correto. O clube social não precisa se transformar em SAF. Encaminho, sim, pelo governo. Foi positivo esse acordo, até porque SAF tem feito um excelente trabalho. Já são mais de 120 no Brasil. Um aumento de tributação criaria insegurança e falta de previsibilidade. Então, portanto, o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT, entende que tem que defender as associações sem fins lucrativos. E a visão dos clubes. Os clubes da Liga Forte colocaram em notas oficiais a preocupação com a votação de hoje. Em nota, o Flamengo, que é da Libra, negou que estivesse por trás, foi o que a gente falou mais cedo. E aí, o Flamengo, de certa forma, não conseguiu o que queria, mas conseguiu equiparar a questão do tributo, o que, de certa forma, como está na própria matéria, é uma derrota em relação às SAFs, né? A SAF perde um pouquinho da sua atratividade, digamos assim, porque teria, de certa forma, um tributo maior para a associação do que para a SAF. Agora está todo mundo igual
E aí, meu amigo, vai ser outra briga, porque agora para convencer em relação a tributo já não está mais nessa seara. Pode mudar no Senado? Pode mudar para o Senado. Mas, neste momento, o tributo para a SAF já não tem esse condão. Por outro lado, break news, né? Alguns minutos atrás, né? O nosso querido, como é que se diz? Angileri, o César Luiz Merlo, que é o cara da transferência, digamos assim, sul-americana, acabou de afirmar que o Corinthians fez progressos significativos na renovação do contrato de Fabrício Angileri. As negociações estão na fase final e espera-se que, após a Copa do Brasil, ele assine até final de 28 para o Angileri. Portanto, para o Corinthians, uma renovação de precedência. Certo? É isso. O que você achou das duas notícias, meu queridão? Não, tá bom. Deixa eu equiparar. Mas quem disse que o social é sem fins lucrativos? O governo. O governo tá falando. Teoricamente é, né? Teoricamente é, né? Mas o Corinthians aí tá. O MP discorda. No Corinthians tem outro propósito. Ele discorda muito aí desses sem fins lucrativos aí. Mas tá bom, é justo. Se você for bem, é justo. É justo. Continua com a associação, você vai ver onde é que vai parar esse clube. Continua. Exatamente. O grande problema da visão que aí o governo federal não compreende é o seguinte... Acredita nos abnegados, mano. Você acredita nos abnegados. Não é isso não. É porque eu entendo qual foi a motivação. Na minha concepção, houve ali uma tentativa de manter a associação dos clubes atuais. O Flamengo e o Palmeiras são os que têm mais lobby no Congresso, e eles são associação. Então, se eles tivessem uma tributação 6% maior do que a SAFs, eles, em tese, seriam um desequilíbrio competitivo. Só que tem um problema. Eles são a exceção a uma regra de associação. A associação, para fins gerais, né, tem um grande problema que são as dívidas. Os times só estão virando SAF, ou a maioria deles, que é a perda de poder da associação antiga, porque exatamente tem dívidas astronômicas e uma governança amadora. Porque é o que tem? A fiscalização do governo, a sonegação de impostos, tudo que o governo não gostaria de ter, e que é o recolhimento de impostos corretos, etc., não está mais atrelado à associação, está atrelado a um modelo que tem vigorado uma lei de 2021, 4 anos de lei, exatamente que é a lei da SAF. E aí eles estão desincentivando essa competição para que, de certa forma, se torne algo proveitoso para que não haja... Por quê? Porque parece que todo mundo tem dívidas lineares. Não. A questão da associação é que todos têm dívidas altíssimas com o erário, principalmente fiscais. E neste ponto, o pensamento do governo federal foi equivocado. Mas não sei se isso vai prosperar lá na frente, porque estão passando lá para frente essas discussões. Não aumentou para a SAF, foi positivo. Aumentou para a associação, negativo para a associação, que poderia ser muito pior. Agora discutir qual é o melhor modelo. Neste caso, um grande problema. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.